TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Sejam todos muito bem-vindos ao Família Consagrada. Família Consagrada especial nesta tarde de quarta-feira aqui na TV Imaculada. Olá para você que acompanha a programação da TV Imaculada através do aplicativo. Um alô para quem acompanha através do nosso site miliciadaimaculada.org.br e um oi para você que assiste através do nosso canal no YouTube Rede Imaculada de Comunicação. Começa agora um programa voltado ao milite e colaborador dessa obra de evangelização. Programa hoje todo especial, pois vamos falar sobre espiritualidade natalina, como podemos viver este tempo de advento, como nos prepararmos para o nascimento de Jesus e vamos também saber qual é a relação da espiritualidade franciscana, o que São Francisco de Assis tem em comum com o presépio. Então o programa hoje está muito especial, a gente tem a participação de Frei Mateus Venâncio, uma presença que todo mundo já conhece aqui na TV Imaculada, então não percam, programa inteiro aqui muito especial para você. Para começarmos, vamos de espiritualidade kolbiana. Eu tenho aqui os escritos de São Maximiliano Kolbe, né? E eu gostaria de partilhar com vocês um escrito de Padre Kolbe que ele deixou registrado entre o dia 5 de setembro e dia 20 de agosto e setembro de 1940, que diz o seguinte, e é uma belíssima reflexão. Quando observo uma florzinha, uma flor comum do campo, não consigo compreender como se possa duvidar com tanta desconsideração daquele que é autor daquela florzinha, que delineou sua estrutura e dispôs de todas as suas partes de tal maneira que pudesse produzir um fruto que de fato chega a produzir. Se conseguíssemos encontrar num canto qualquer da lua um só relógio em meio ao caos e à confusão geral, aquilo seria suficiente para afirmar com toda a segurança que existe um relojoeiro que organizou aquele aparelho. O relógio se estraga, para, oxida-se e quebra-se. Em vão, tentar-se-ia semeá-lo para fazê-lo produzir outros relógios. A nossa florzinha, ao contrário, produz um fruto, do qual brotam outras flores e de novo outros frutos, e assim sucessivamente, sempre em frente. E isto não acontece só desde agora, e sim desde séculos, de milênios, de centenas de milênios. E florzinhas semelhantes existem muitas por aí. São tão numerosos e diferentes os seres vivos que nem sequer seria capaz de contá-los. Assim, das mais diversas formas, as criaturas proclamam a glória do Criador, do Pai do Universo. Esse é um escrito de São Maximiliano Kolbe, que ele deixou registrado em Niepokalanów em agosto de 1940. E de lá para cá, nós temos a contemplação de toda a criação de Deus. Em especial, aqui somos nós, como sementes que damos frutos, né? Somos especiais aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. E o que podemos fazer com os nossos frutos, né? Estamos gerando frutos saudáveis ou estamos gerando frutos doentes, com corações apodrecidos? É o momento de refletirmos,
é o momento de conseguirmos verdadeiramente despertar a nossa consciência, despertar o nosso coração para a realidade que a gente vive. E neste momento, nós da Milícia da Imaculada trabalhamos muito com esses escritos de São Maximiliano Kolbe, porque ele consegue, através das palavras, tocar ao nosso coração. E neste momento em que nos preparamos para o nascimento de Jesus, essas palavras tocam muito aos nossos corações em qual é o propósito de estarmos aqui todos os dias evangelizando, né? É de levar a palavra de Jesus, a palavra que salva, àqueles que ainda não a conhecem. Então, neste programa especial de espiritualidade natalina, que possamos fazer todo esse caminho de reflexão e que você possa, ao longo desse programa, absorver as mensagens, se colocar em preparação a este momento em que vivemos e que possamos, sim, plantar uma semente de esperança e de amor para um ano novo que se inicia. Bem, eu vou para um breve intervalo, mas convido você a dar uma olhada nos escritos de São Maximiliano Kolbe que tem no nosso site miliciadaimaculada.org.br. É um lindo presente de Natal também, porque a gente pode, através dos presentes, evangelizar nossa família, nossos amigos, as pessoas ao nosso redor, com palavras que alimentam a nossa fé. No próximo bloco tem a participação de Frei Mateus Venâncio aqui para falar de espiritualidade natalina. Então, o programa Família Consagrada volta já. Volta com o programa Família Consagrada e como eu bem prometi no bloco anterior, falando de espiritualidade natalina, eu tenho aqui comigo o Frei Mateus Venâncio. Muito obrigada pela sua presença, é uma honra, o senhor sabe, tê-lo aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, sempre bom estar aqui com vocês. Frei Mateus, que vamos aproveitar, Frei, e mandar um abraço lá pro grupo de corrida, que o Frei é corredor, pessoal da Top Run, Diego. Um abraço, cuide bem, que ele é muito querido aqui por nós. É verdade, verdade. Um forte abraço para todos aí, vamos forte. É isso mesmo, mas Frei, falando em espiritualidade natalina, estamos aí vivendo o tempo do Advento, um momento em que nós cristãos vivenciamos com muita alegria, com espera ao coração, mas a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: a gente sabe tudo na teoria, né? Tudo muito lindo na teoria. Mas como que a gente pode colocar na prática essa preparação para viver o tempo do Advento? Certo. Em primeiro lugar, a igreja tem dois momentos de preparação muito importantes, né? Tudo na vida da igreja, na vida da espiritualidade católica, do que a gente chama a gente dá o nome de ano litúrgico. Todo esse ano litúrgico ele está envolto da Páscoa. A Páscoa é o ponto central de toda a espiritualidade católica, da espiritualidade cristã. Mas nós temos também um outro tempo forte atrelado à Páscoa, que é o tempo do Natal. O Natal é esse tempo bonito porque Jesus só pôde ressuscitar porque um dia ele nasceu, né? Passou por todo o mistério de nascimento, vida, morte e ressurreição. Então existem dois momentos fortes, que a gente divide em dois, mas na verdade é um mistério só. O mistério do nascimento, morte e ressurreição de Jesus. Esse momento do Natal também exige um momento de preparação, muito menor do que o tempo da Páscoa, que nós nos preparamos com a Quaresma. O Advento é esse tempo de preparação também para o Natal do Senhor, que já está aí às portas, né? Já está chegando. Nós temos no calendário litúrgico cores que nos preparam para esses momentos. A cor de preparação que a igreja escolhe é o roxo. O roxo simboliza tanto esse momento penitencial, como também esse tempo de expectativa.
de alguma coisa que está ali. A gente brinca com as cores litúrgicas dizendo que ainda não amadureceu e ainda não é verde, né? Então por isso também se usa o roxo na quaresma. E exatamente. Nós temos o roxo na quaresma e no tempo do advento. Entendi. Que caracteriza esse momento de penitência e também esse momento de expectativa, esse momento de preparação. O advento tem essa característica de expectativa, de esperança. Alguma coisa diferente vai acontecer na humanidade, vai acontecer conosco. E essa coisa diferente é a encarnação de Deus. É esse Deus poderoso que fez o céu e a terra e que vem para o meio de nós, vem experimentar a nossa vida e nos surpreende, né? Porque Ele escolhe nascer não em berço esplêndidos de ouro, de Ofir, mas Ele escolhe nascer de uma forma humilde, simples, de uma forma que nenhum rei ainda tinha nascido. E Ele, sendo rei, então traz nessas características um exemplo para nós, então, da humildade, da simplicidade. Apesar de ser grandioso, Ele nasceu ali num berço humilde. Então isso também já é um exemplo para essa caminhada nossa até o nascimento dele. Exatamente. Todo o caminho que Jesus faz, é muito bonito a gente entender isso de forma teológica, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, né? A nossa cabeça às vezes é difícil de compreender isso. Deus Todo-Poderoso, mas que assume a nossa humanidade. E nós, na nossa humanidade, às vezes nós queremos fazer o caminho inverso. A gente quer abrir mão de tudo que é humano para ser poderoso, para ser grandioso, para ostentar de todas as formas. Mas o convite nesse tempo é o contrário, é nós aprofundarmos nesse caminho de humanidade. Nós nos tornarmos pessoas melhores, nós abrirmos mão do nosso orgulho, dos nossos egoísmos e assumirmos a nossa humanidade de verdade, nos tornando pessoas melhores, assumindo aquilo que nós realmente precisamos ser, sabendo das nossas limitações. Isso também precisa transbordar, né? Porque a encarnação de Deus é esse transbordamento do amor de Deus que não se conteve em si, mas que se derramou em nós. Então nós também somos convidados a fazer esse transbordamento. Como que esse transbordamento acontece? Na vida das outras pessoas, né? Não só nesse momento de Natal, nós conversávamos aqui nos bastidores antes, e eu falava que nesse momento de Natal a gente tem a famosa caça ao pobre, né? Exatamente. Então é agora que um monte de gente procura as famílias carentes, doa cesta básica, roupa e presente, panetones e nasce um monte de campanhas, como se o pobre passasse necessidade só no Natal. Uma vez no ano. Uhum. Então, nós somos convidados a fazer essa experiência caritativa, a igreja chama isso de obras de misericórdia, durante toda a nossa vida, né? Quando você recebe o seu salário no final do mês, você que é católico, aqui eu estou falando para católicos, né? Além do dízimo que você precisa devolver, nós precisaríamos reservar uma quantia, por mínima que seja, para poder agirmos com a obra de caridade, para agirmos com as nossas obras de misericórdia, enquanto cristãos que somos. Porque se nós agíssemos assim, não, é o que diz o livro dos Atos dos Apóstolos, não haveria necessitados entre eles. E nesse caminho, então, de ter esse olhar ao próximo, não só no Natal, me pega um pouco da sua reflexão, aí ao meio de toda essa explicação, no qual nós, então, devemos fazer um mergulho ao nosso interior, reconhecer as nossas falhas como seres humanos. Nossas falhas, às vezes, é o egoísmo, Sim. Às vezes é não olhar para a necessidade do próximo todos os dias de nossa vida e não só no Natal ou no Dia das Crianças, que a gente doa brinquedo para as crianças. Então, assim, pelo que eu entendi, Frei, isso também é um processo de conversão, não aquela conversão, eu fui na igreja, me converti, sou católico. Não, é um processo de conversão interna, de reconhecer os nossos defeitos e de buscar essa semelhança com Deus mesmo. Exatamente. O que precisa ficar claro na espiritualidade natalina é que Deus quis se parecer conosco, né? Então, se nós queremos também nos divinizar, se eu não me engano foi ontem que nós celebramos São João da Cruz. São João da Cruz diz assim, o que Deus pretende é fazer-nos deuses, né? É como fogo que transforma tudo em fogo. Então, se nós queremos nos divinizar, nós também precisamos fazer o processo que Deus fez, que é de se humanizar. Não tem como chegar ao céu sem viver as realidades humanas.
Às vezes a gente quer negar isso. E viver as realidades humanas é se dar conta desse nosso interior. É passar por esse processo de conversão. É a cada dia olhar para Jesus aqui no presépio, o menininho pobre, humilde, de família humilde, e ver o que nós precisamos fazer, o que está roubando essa humildade dentro do nosso coração, né? O que está tão grande, está tão soberbo dentro de mim, que não me deixa perceber que o outro está passando necessidade próxima. A empatia de se colocar no lugar do próximo. Eis a palavra natalina, empatia. Deus olhou para o sofrimento do ser humano e teve empatia por nós e desceu, se encarnou. Nós precisamos também desse elemento na nossa vida. É que parece-me que quando não nos falta nada, é mais fácil não enxergar o que está incomodando o mundo, o que está fazendo o mundo sofrer. Só que aí quando o calo aperta, daí aí você começa a pensar, aquele ali está passando pela mesma situação que eu, aquele outro ali, eu estou sofrendo igual àquele outro. Exato. Então podemos ter esse olhar que a gente só não ajuda o outro quando a gente só passa pela dificuldade. É entender que é justamente quando não te falta nada que você tem que olhar para aquele que não tem. Nós temos, eu já disse isso aqui na TV em outros momentos, né? Nós vivemos num mundo tão globalizado e tão competitivo que o passar por cima do outro, o atropelar, o puxar o tapete do outro, né, para eu ocupar o lugar, se tornou algo natural. Mas isso não é natural, né? Isso não é normal no ser humano. E nós precisamos abrir mão dessas coisas, a gente precisa perceber. A pandemia nos colocou numa situação assim, né? Sim. Mas nós estamos tão contaminados por esse espírito de competitividade que nós usamos até da pandemia para poder conseguir benefícios. Exatamente, né? Então, assim, uma coisa que deveria nos moldar, melhorar a nossa vida, melhorar o nosso interior, nós estamos tão contaminados que às vezes nenhuma tragédia consegue nos comover, né? Então, se uma tragédia não consegue comover o coração do ser humano, então olha para Jesus. Talvez Jesus dá conta, né? Esse menino Deus humilde, pobre, vamos pedir a Ele nesse Natal que mais do que os pedidos de virada de ano, né? Uma casa nova, um salário bom, trocar o carro. Mais do que pedir essas coisas para esse menino Deus agora no Natal, vamos pedir a Ele que nos dê um coração como o dele, né? Que nos faça parecidos com Ele, né? Para que nós possamos ser pessoas melhores. Que a gente possa pedir então, né? Porque parece-me que os corações estão cada vez mais duros, estão se tornando pedras, né? E a gente tem que ter esse olhar de que, como o senhor mesmo disse, até se mesmo uma pandemia global não conseguiu amolecer o coração, o que está faltando? Exato. Né? Eu vejo dois extremos, né, Frei, diante de toda essa situação. Pessoas que se voltaram totalmente em busca de uma espiritualidade, desse reencontro com um Deus que habita dentro de nós, e pessoas que literalmente se tornaram frios. Exato. E até mesmo egoístas. E no começo do programa eu ainda li um escrito de São Maximiliano Kolbe, que ele fazia ali toda uma explicação com relação a uma flor, que foi Deus quem criou, e comparou a um relógio criado por um homem. O relógio você pode semear e ele não vai dar frutos. E aí me veio a questão do material. Nós nos apegamos ao material. E o material, sim, dependendo, você vai vender algo, você vai ganhar um dinheiro com algo, mas é o material, dali não dará frutos. O que você vai deixar? E a criação de Deus, nós, como seres vivos, podemos dar frutos, e esses frutos darem outros frutos, como o escrito de São Maximiliano disse, e nesse caso específico, que seja o amor que você tem por você mesmo, mas principalmente esse amor que pode refletir no próximo, não é mesmo, Frei? É verdade. Só antes da gente ir encaminhando para outros assuntos, né? Eu penso assim, Jesus não teve lugar para nascer, foi recebido por ninguém, né? Ele nasceu onde deu, onde tinha. Então não vamos fazer isso de novo com ele. Vamos preparar o nosso coração bem para poder recebê-lo nesse Natal. A gente falava agora de pandemia e eu, ouvindo algumas histórias essa semana, percebi pessoas que perderam quase metade da família nesse período de pandemia pela Covid, mas que ainda continua intrigado com a mãe, com a avó, com a tia, que já não fala com essa pessoa há 15 anos,
que já perdeu metade da família e ainda continua intrigado com alguém, né? Então vamos aproveitar desse momento para limpar o nosso coração dessas coisas, para a gente chegar bem no Natal, reconciliado com quem a gente precisa e tendo o coração não como aquela manjedoura fria da noite de Belém, que às vezes a gente canta noite feliz, mas não foi feliz coisa nenhuma, né? Vamos preparar o nosso coração para ser uma manjedoura quentinha para esse menino que está para chegar e que já está às nossas portas. Que partilha maravilhosa, Frei. Vou segurar o Frei mais um pouquinho aqui. A gente volta no próximo intervalo para continuar falando dessa espiritualidade natalina. Então não saia daí. Família Consagrada volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Família Consagrada. Já estamos aí no meio do mês de dezembro, mês de reta final da campanha extra Confiar. E nós da Milícia da Imaculada confiamos em você, milite e colaborador que mantém essa obra de evangelização através das suas doações mensais. E a campanha extra é aquele algo a mais que você sente no seu coração. E por isso ela tem essa palavra tão forte, confiar, porque todos nós confiamos sim na providência de Deus, que sempre se faz presente na nossa vida. Então, dia 31 de dezembro, vence o último boleto da nossa campanha extra Confiar e nós contamos com vocês. Algumas pessoas têm ligado, têm questionado atraso de boletos, atraso do calendário, então realmente aconteceram alguns atrasos nos envios para os nossos milites e colaboradores, mas você pode realizar a sua doação através do Pix, através do débito automático, e essas dúvidas você pode tirar diretamente com a nossa central de relacionamento através do 3349-1015, e esse telefone funciona 24 horas todos os dias. Então tem alguma dúvida de como realizar a sua doação? Pode ligar na nossa central, pode encaminhar uma mensagem no nosso WhatsApp 993470532 e para quem é da região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 3349-2358. Lembrando que todos esses telefones você pode ligar, deixar o seu testemunho e também o seu pedido de oração. Mas, retomando aqui o nosso bate-papo com o Frei Mateus, que hoje está falando aqui conosco sobre espiritualidade natalina, veio assim uma curiosidade, porque existe uma relação entre a espiritualidade franciscana e a simbologia do presépio, e eu queria saber, Frei, qual é essa relação entre São Francisco de Assis e o presépio? Então, tem tudo a ver, né? Hoje nós só podemos estar aqui diante de uma imagem do presépio por causa de São Francisco de Assis. 3 elementos caracterizam a espiritualidade franciscana. A primeira delas é a encarnação, que é a espiritualidade do Natal. A segunda é a espiritualidade da cruz. E a terceira é a Eucaristia. Esses 3 modos de enxergar Cristo são muito fortes para São Francisco de Assis. E a encarnação de forma muito especial, porque como nós dizíamos agora anteriormente, esse Deus tão poderoso vir até nós. Esse mistério da encarnação me encantava Francisco de Assis de uma forma extraordinária, né? Ele se perdia horas em contemplação e meditação, pensando como que Deus, sendo criador de todas as coisas, sendo tão poderoso, veio estar no meio de nós. E não só veio estar no meio de nós, mas quis permanecer no meio de nós através da Eucaristia. E então, no Natal de aproximadamente 1224 a 1226, São Francisco teve a ideia, ele estava em Grétio, e ele teve a ideia de retratar esse momento da encarnação. Então ele pediu que trouxesse uma criança, trouxesse a mãe, né, e o pai, simbolizando aí Maria e José e a criança, e colocasse numa manjedoura entre o boi e o burro, né? Para poder simbolizar aquele momento. Então, naquela noite de Natal, diz os escritos franciscanos,
que após a leitura do Evangelho, São Francisco pega a criança e coloca no presépio entre o boi e o burro, para contemplar, vermos assim, né, com os nossos olhos aquele momento do Natal. Hoje nós temos aí os vários artifícios da TV que nos mostram os filmes e a gente pode ter uma ideia. Mas naquela época, na Idade Média, século XIII, o que segurava e o que nos trazia uma realidade das coisas eram as peças de teatro, né? Então São Francisco, de certa forma, faz uma peça de teatro ali dentro da missa, da Santa Missa do Natal do Senhor. E as pessoas podem ver aquele mistério, porque também, como eu dizia anteriormente, hoje a gente canta feliz na igreja no final, né? A noite feliz, noite feliz. Mas para quem já esteve na Europa ou em algum lugar por ali, sabe que esse período de Natal é um período de um inverno muito rigoroso. E uma criança nascer nesse inverno rigoroso. A gente aqui em Campo Grande, quando já chega o frio, a gente já sente, sofre, né? Uhum. Então, uma criança recém-nascida, frágil, passar por aqueles apuros todos, sem lugar para ficar, no meio dos animais, passando pelo frio, por todo o sofrimento, hoje é feliz para nós, porque a nossa salvação chegou assim. Mas naqueles momentos eram momentos de apuro, né? Foram rejeitados, recusados. E aí Francisco contempla junto com tudo isso, junto com o presépio, os elementos importantes que hoje nós temos no presépio, né? Por que o boi e o burro? Às vezes a gente se pergunta, né? O que tem a ver o boi e o burro ali no meio? Para nos dizer que Deus, Jesus, veio para salvar não só o gênero humano, mas toda a criação. Toda a criação foi afetada pela vinda do Senhor, né? Até a criação, os animais reconhecem Jesus como Deus. Eles foram testemunhos desse momento da encarnação. Só estava ali Maria e José. As primeiras testemunhas da encarnação foi a criação, foram os animais. Nós temos também elementos como os pastores, né? Povo simples, gente humilde, que lida com as ovelhas ou até mesmo com o campo. São os primeiros quem vão prestar reconhecimento e auxílio para aquela criança que nasce. Então, para reconhecer a Deus, a imagem dos pastores no presépio nos traz isso, que para poder chegar até Deus, para reconhecer a Deus, nós precisamos ser humildes. Se a gente chegar com um coração muito ensoberbado, muitas vezes a gente não vai reconhecer a Deus. A gente faz essa experiência hoje com a Eucaristia. Se você chega diante da Eucaristia com o olho da soberba, você só enxerga um pedaço de pão, né? Nós não conseguimos reconhecer que é Deus, que é o Senhor. Aquele menino, aquela criança, da mesma forma. Como essa criança foi autora de toda a criação do mundo, de toda a criação do universo. E nós temos também o elemento dos reis magos, né? Os reis magos são povos pagãos que são astrólogos, né? Eles estão ligados pela ciência e eles, olhando o movimento dos astros, eles chegam até Deus. Isso rompe com a dicotomia que nós temos há muito tempo de que ciência e religião não se conversam. Desde a encarnação do Verbo, que é Jesus, a ciência está a serviço de Deus. Nossos cientistas agora me escutar falar isso, né? Os cabelos se arrepiam. Mas tudo termina para Deus. Toda a ciência a verdadeira sabedoria provém de Deus. E é esse menininho simples, humilde, pobre, quem é o autor de toda essa sabedoria, né? Tem um elemento bonito, isso é mito, né? Não tem autoria sobre isso. Mas tem mitos antigos que dizem que quando nascia um rei, um astro, uma estrela despontava no céu, aquela estrela daquele rei. Nós temos, por exemplo, a estrela de Davi, né? A estrela de um grande rei. A estrela de Belém, ela indica o nascimento de Jesus. Então ela altera todo o movimento dos astros. Diz esse mito, a gente não sabe os fundamentos disso, mas de toda forma é muito bonito, que esses reis magos, olhando o movimento dos astros, porque quem estuda um pouco de astrologia sabe que os astros fazem um movimento a cada ano, todos os anos eles passam pelo mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo minuto. Quando o menino Jesus nasceu, o que era para ter acontecido não aconteceu.
teve uma mudança nos astros, né? Então, quando Deus se encarnou, até a natureza reconheceu esse momento. Esse momento mudou até o movimento dos astros, o movimento da natureza. Então, nós não podemos passar pelo Natal de uma forma indiferente. Esse evento precisa também mudar a nossa vida. Francisco de Assis olhava o tempo todo para o presépio, para a humildade desse menino, para a pobreza desse menino, os apuros que a mãe e o pai passaram, que esse menino passou durante o nascimento. E essa foi uma das motivações para a pobreza franciscana. São Francisco olha para Jesus e ele diz nos seus escritos assim: eu não posso ser menos pobre do que a mãe e o menino no presépio de Belém. Então, se eu tenho mais que eles, tem alguma coisa errada, né? Eu não posso me conformar de ser menos pobre que eles. E essa pobreza se expressa de várias formas, materialmente, mas a gente precisa mais que materialmente de uma pobreza interior, né? Uma capacidade de despojamento, de não nos apegarmos a coisas, que elas não nos roubem o lugar que pertence a Deus. De não termos, hoje tem uma palavra bonita, mas que o despojamento franciscano, olhando para o presépio, já diz isso, não termos relacionamentos tóxicos com as pessoas, né? Nos apossarmos das pessoas, nos apropriarmos das pessoas ao ponto de não deixá-las ser elas mesmas e que elas não possam viver de forma livre, manipulando as pessoas e as coisas para que nós possamos receber tudo do nosso jeito ou fazer com que o nosso egoísmo prevaleça. E hoje a gente vivencia muito isso. É só abrir os jornais que a gente vê tantas notícias de pessoas que perdem a vida por pessoas que querem mandar na vida das outras pessoas, que têm elas como posse. Mas isso se estende para todos os relacionamentos, sejam profissionais, quando um patrão não trata bem o seu funcionário por achar que é superior, né? Nas amizades, quando eu quero passar por cima de um colega para, né, como diz, puxar um tapete ou me favorecer através do trabalho dele. Mas eu acho que a mensagem que fica, Frei, com toda essa simbologia explicada do presépio, porque às vezes a gente espera chegar o Natal, chegou o dia de montar o presépio, a gente monta o presépio, cada coisa mais linda, um mais caro que o outro, montamos a sala e está linda, e ali o significado ficou para foto. Exato. Né? Então que todos nós possamos, toda vez que olharmos, entendermos o significado e a importância de cada uma dessas figuras que estão presentes, querendo ou não, na nossa vida. Maria como mãe que nos guia, que nos acolhe, que intercede junto a nós. Jesus, que ainda menino, é esse símbolo de humildade, mas de força. E que quando a gente possa olhar para o menino Jesus, a gente possa também refletir toda a vida dele. Sim. Uma vida de entrega, uma vida de missão, uma vida de empatia, Exato. que a gente já estava falando, né? E de José, aquele que esteve presente, aquele que esteve ao lado de Maria, de seu filho, que não foi ele que gerou, mas que criou com todo amor, com toda... Que passou um legado para esse menino, né? Exatamente, que passou um legado, que ensinou. Eu sempre digo assim, Jesus é Deus, é Filho de Deus, mas Jesus aprendeu a ser gente com Maria e José. Exatamente. Né? Jesus aprendeu a ser homem com José. Ele passou um legado. Então, às vezes nós encontramos pessoas de outras religiões que dizem assim, foi só a mãe de Jesus. Você acha pouco ser a mãe de Jesus, né? Não, tem todo lugar especial sim, porque Jesus precisou aprender a ser gente, né? Ele não sabia ser gente, passou por todo um processo educacional como nós. As chances de... Nossa, o que o Frei vai falar é heresia. Não, mas as chances de Jesus, enquanto adolescente, ter sido um trombadinha, eram muito grandes. Porque ele passou por um processo educacional como nós. Jesus era a gente, né? Ele foi descobrindo que ele era Deus ao longo da sua vida. E foi Maria e José quem precisaram muitas vezes dar umas palmadas, puxar a orelha, dizer não, dizer pode, né? A gente vê isso na passagem, por exemplo, quando Jesus se perde no templo, né? Jesus, na sua adolescência, dá uma resposta rebelde para a mãe, né? A senhora não sabia que eu estava cuidando das coisas do meu pai? E ela fala assim, opa! Espera lá, volta aqui que quem é sua mãe sou eu, né? Então, Jesus também passa por esse processo educacional. Aprendeu a ser gente com Maria e José. Olha só, e que nós possamos aprender com esse exemplo
de vida, com esse exemplo de espiritualidade e também de obediência a Deus. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Frei Mateus, assim, muito, me toca muito ao coração as suas palavras. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem acompanha a Família Consagrada, para quem vai assistir as reprises ou o compartilhamento deste programa, que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo que está passando por este momento de preparação, não só para o Natal, mas aquilo que eu falava também anteriormente, dessa semente que a gente planta de esperança para um novo ano. Sim. Eu acho que hoje uma palavra assim mais forte, talvez que nós teríamos para esse Natal. O Natal do ano passado também já foi dentro dessa dimensão, mas nós tivemos tantas percas, né? Nós perdemos em tantas dimensões, perdemos pessoas, perdemos coisas, perdemos oportunidades, tantas coisas aconteceram, de nós foram tiradas tantas coisas que nós considerávamos que fossem coisas importantes, e muitas até eram, mas vamos deixar nesse Natal nascer em nós aquilo que realmente é importante. Aquilo que realmente pode mudar a nossa vida, aquilo que é a fonte de todo bem, como dizia São Francisco de Assis, que é esse menino Deus. Se o seu coração ainda não está preparado para a chegada desse menino, vamos procurar preparar, né? Às vezes a única coisa que você precisa é de uma ligação pedindo desculpas. Às vezes a única coisa que você precisa, que você já não faz há muito tempo, é procurar um sacerdote para uma boa confissão sacramental. Então vamos preparar o nosso coração, deixar ele bonito para a chegada desse menino Deus, para que nesse próximo ano que chega também nós possamos ganhar força, né? Muita gente está chegando agora cansado, desanimado, fadigado. Nós possamos ganhar força desse menino para poder enfrentar um novo ano, dispostos, felizes, passando por todas as tribulações, como diz São Paulo, muitas vezes cansados, mas não vencidos. Um Feliz Natal para todos vocês desde já, né, que nos acompanha, e que possamos nesse espírito natalino ser sempre pessoas melhores. Muito obrigada, Frei. Então estendo o meu abraço a todos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, a sua família, aos amigos. Um Feliz Natal. Muito obrigado. Muito obrigada por estar conosco aqui. Espero que o senhor volte. Se Deus quiser. O programa Família Consagrada volta daqui a pouquinho com o Terço da Divina Providência, e o meu convite é para que você reze conosco. Não saia daí. Estamos de volta ao último bloco do programa Família Consagrada, e ainda sentindo, né, as palavras de Frei Mateus tocaram o nosso coração, que possamos agradecer o dom da nossa vida diante da pandemia, de tantas vidas que foram ceifadas nesses 2 últimos anos, tantas pessoas queridas que nós perdemos, que possamos agradecer a Deus o dom da nossa vida, a saúde que temos, por podermos estar aqui unidos em oração, que possamos entregar também aqueles que nós amamos, os nossos pedidos de orações, que possamos nos unir agora numa grande corrente de oração, pedindo à Mãe da Providência que interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará.
Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Oremos. Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada pela companhia durante todo o programa Família Consagrada. Muito obrigada pela companhia neste momento de oração. Logo mais você acompanha o Terço da Misericórdia com a nossa querida Dayana Sintra. Então o nosso convite é que permaneça aqui com a nossa programação, rezando por nós, que nós também estamos rezando por você.
Meu encontro com vocês é na próxima segunda-feira às 14 horas aqui na TV Imaculada. Tenham todos aí uma excelente semana e salve Maria Imaculada!